Olá, alunos! Olá, pais! Meu nome é Raiza, sou professora de Ciências no Colégio São Pedro do Vaticano e hoje a gente vai finalizar o primeiro bimestre com o tema Solo e Saúde. O primeiro tópico que vamos ver são os cuidados com o solo. A gente pode notar que no nosso país existem poucos locais de matas nativas, e isso se dá ao fato da atividade agrícola e pecuária, que grande parte das vezes é realizada de uma forma inadequada. Então, com o passar do tempo, o solo vai perdendo a fertilidade, e então é necessário desenvolver algumas técnicas para utilizar o solo sem causar o seu empobrecimento e a sua degradação. Para isso, existem algumas técnicas com o objetivo de obter uma melhor produtividade na agricultura e manter o equilíbrio entre a produção de matérias-primas e a preservação da natureza. E existem diferentes técnicas para melhorar o solo e que mantêm o seu uso sustentável. A primeira técnica que a gente vai estudar é a técnica que é utilizada para evitar que o solo fique compactado, pois ela aumenta a sua permeabilidade, favorecendo a penetração das raízes das plantas, da água e do ar também. E essa técnica, ela pode ser realizada tanto por animais ou então por máquinas. Mas hoje o que predomina mais é a aração feita por máquinas, que são os tratores. Após a aração, é realizada uma outra técnica que a gente chama de gradagem, que é o processo de quebra dos grandes torrões de terra que são deixados pela aração. A vantagem dessa técnica é que ela deixa o solo mais plano e menos compactado, como a gente pode observar aí na ilustração. A técnica de aração, ela possui algumas desvantagens por desagregar demais o solo e facilitar a erosão. O revolvimento do solo ele vai expor a matéria orgânica, vai deixar então o solo vulnerável aos processos de ressecamento pela ação do sol e do vento. Uma outra técnica que a gente também vai ver agora é a técnica de adubação, que ela consiste na aplicação de adubo orgânico ou de origem mineral em solos que têm baixo teor de nutrientes. E eles vão servir para aumentar a fertilidade do solo, do terreno e impedir o seu rápido esgotamento. E existem os adubos orgânicos e os inorgânicos. Os orgânicos são de origem animal ou de origem vegetal, e os inorgânicos é uma mistura dos principais elementos químicos necessários às plantas e são extraídos de minérios ou produzidos industrialmente. Uma outra técnica para o preparo do solo é a de rotação de cultura. Essa técnica é uma técnica agrícola de conservação que diminui a exaustão do solo. Ela é feita trocando as culturas a cada novo plantio, de forma de que as necessidades de adubação sejam diferentes a cada ciclo. Então, resumindo, ela consiste em alternar espécies vegetais numa mesma área agrícola. E por que que essa técnica ela é necessária? Quando é feito somente um cultivo de uma única cultura, isso tende a provocar degradação física, química e biológica daquele solo. Então, vai provocar também a queda da produtividade das culturas e vai favorecer e algumas plantas daninhas também àquele solo. E aí, com a adoção dessa prática de rotação de cultura, esses efeitos eles podem ser revestidos e serem também minimizados. Então, essa prática oferece benefícios que ajudam a conservar e proteger o nosso solo. Uma outra técnica é a técnica de adubação verde, onde são cultivadas plantas leguminosas, que alguns exemplos podem ser a soja ou feijão, e esses tipos de vegetação têm em suas raízes nódulos com bactérias que vão liberar no solo compostos de nitrogênio, que é indispensável para o bom desenvolvimento das plantas. Assim, quando uma planta que não é leguminosa é cultivada, ela vai encontrar um solo rico em sais nitrogenados deixados pelas leguminosas. E além disso, também a adubação verde ela vai proporcionar a formação de humus,
que vai deixar o solo muito mais fértil. Uma outra técnica também é o plantio consorciado, que é o quê? Ele vai conservar a fertilidade do solo, plantando mais de uma espécie de vegetal ao mesmo tempo, em faixas intercaladas, e vai fazer então que o solo ele não se esgote em nutrientes. Temos também a técnica de irrigação. Essa técnica ela é utilizada na agricultura e tem por objetivo maior o fornecimento controlado de água para as plantas em quantidade suficiente e também no momento certo. Então, ela vai assegurar a produtividade e a sobrevivência da plantação. Como que isso é feito? São construídos canais que trazem a água de lugares mais altos para os locais mais baixos. E também é possível bombear essa água de pó. A técnica é a de drenagem, que ela vai fazer o quê? Ela vai retirar, vai escoar para lugares mais baixos o excesso de água parada. Vai fazer da seguinte maneira: vão ser construídas valas de escoamento que direcionam a água da chuva para locais afastados da área cultivada. Bom, terminando de falar sobre as técnicas, agora nós iremos entrar no tema de poluição do solo. Então, os resíduos que são produzidos e lançados no solo pela população humana, as indústrias, eles são fontes de poluição e contaminam o solo. Existem algumas formas de controlar e reduzir esses problemas, incluindo medidas como o desgaste adequado de resíduos e a correta destinação de materiais recicláveis, como a gente vai começar a ver agora. Primeiro são os lixões. Os lixões são os locais onde o lixo é descartado diretamente no solo. Só que esses locais, eles possuem diversas desvantagens. A primeira é que ela atrai muitos ratos e insetos, que são seres que transmitem doenças. Também produz um líquido tóxico, que a gente chama de chorume. Também vai aumentar a poluição e contaminar os lençóis de água subterrânea. Os rios também vão ser contaminados, os lagos ou o mar. Dessa forma, o problema de acúmulo de lixo nas cidades ele é transferido para um outro local, mas os danos ao meio ambiente eles vão permanecer. Um outro destino também são os aterros sanitários, que são construídos em grandes terrenos e longe de centros urbanos. Como que ele é feito? O lixo ele é depositado em camadas revestidas de um material impermeável e vai impedir que o chorume ele atinja o solo. Então, o lixo ele é coberto primeiro com uma terra argilosa e cascalho, que vai evitar que o mau cheiro do lixo e também vai evitar também a proliferação de animais. E o aterro sanitário é o destino mais adequado para o lixo. Um outro destino é a reciclagem, que vai permitir o reaproveitamento de plástico, metal, vidro e papel que tenham sido descartados. Em alguns locais a gente vai poder perceber, vocês já devem ter observado, que existem latões coloridos que podem ser depositados no lixo. E é necessário observar que cada cor correspondente ao reciclável. Então, por exemplo, o azul é para o papel, o verde para o vidro, o amarelo para o metal, o vermelho para o plástico, o marrom para o lixo orgânico. Então, é muito importante que os locais que existem esses latões coloridos, a gente faça sim essa reciclagem, essa separação do lixo para conseguir desenvolver a reciclagem desse lixo. Então, saindo dessa matéria de poluição do solo, nós vamos agora entrar na matéria de doenças transmitidas pelo solo contaminado. Então, existem diversas doenças que podem ser adquiridas em virtude de solos contaminados. E agora iremos estudar alguma delas. A primeira que a gente vai ver é a ascaridíase, que é uma doença causada por um verme que é muito conhecido como lombriga. O seu modo de transmissão é em locais onde não há rede de esgoto. Os ovos desse parasita eles podem ser depositados no solo, contaminando a água e as plantações. E o ciclo de vida desse parasita é através da seguinte maneira. Primeiro acontece a ingestão de água ou alimento.
pode ser as frutas ou as verduras que estão contaminadas. E aí a gente vai acabar introduzindo os ovos de lombriga no nosso tubo digestório. Depois, no intestino delgado, cada ovo ele vai se romper e liberar uma larva. Cada larva ela vai penetrar no nosso revestimento intestinal e vai cair na corrente sanguínea e vai atingir diversos órgãos, como o fígado, o coração e os pulmões, onde vai sofrer algumas mudanças e assim também vai aumentar de tamanho. Depois, ela pode permanecer nos nossos alvéolos pulmonares, que pode causar alguns sintomas que são semelhantes à pneumonia. Quando saem desses alvéolos, passam para outros órgãos, como os brônquios, a traqueia e a laringe. Quando ela está na laringe, ela pode provocar a tosse. Um outro órgão também que ela pode atingir é a faringe. Depois, elas são deglutidas. Então, a gente acaba engolindo de novo essa larva e ela vai e atinge um intestino delgado, onde elas vão crescer e se transformar em vermes adultos. E após o acasalamento, a fêmea ela vai iniciar a liberação dos ovos. E lembrando que todo esse ciclo ele começou com a ingestão dos ovos e até a formação de uma larva, um verme adulto, que vai durar, esse processo todo vai durar cerca de 2 meses. Depois, esses ovos eles são eliminados com as fezes e dentro de cada ovo ocorre o desenvolvimento de um embrião, que após algum tempo vai originar uma nova larva. E os ovos contidos nas fezes contaminam a água de consumo e os alimentos utilizados pelos homens. Então, dessa forma que a gente vai conseguir, que a gente vai acabar ingerindo esse verme. Alguns sintomas dessa doença são as cólicas abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, anemia, emagrecimento, bronquite e também complicações pulmonares. A gente pode se prevenir através de hábitos de higiene, que são muito importantes, que é lavando as mãos adequadamente, lavando as frutas, verduras e legumes, e também fazer o uso de instalações sanitárias. Uma outra doença é a ancilostomíase, que é conhecida também como amarelão. Ela vive no intestino delgado de pessoas infectadas, onde se reproduzem. Elas causam lesões à parede do intestino e se alimentam do sangue da pessoa contaminada. Ela pode ser transmitida quando o doente ele elimina as fezes no solo, esses ovos ficam ali depositados. E após um tempo, vão nascer pequenas larvas que elas podem penetrar na pele de outra pessoa. Então, ela também pode ser ingerida. Além dessa forma de contaminação através da pele, ela também pode ser ingerida com água contaminada ou alimentos contaminados. O diagnóstico dessa doença é feito através de um exame de fezes. O tratamento é por vermífugos e os sintomas podem ser anemia, palidez e fraqueza. A prevenção, a gente pode se prevenir também fazendo uso de instalações sanitárias adequadas e mantendo hábitos de higiene com o corpo e alimentos. E uma prevenção também muito importante é não andar descalços, porque, como já vimos, ela pode ser adquirida através da penetração com a pele. Então, se o solo está contaminado e você andar descalço naquele solo contaminado, você pode, então, ser contaminado pela ancilostomíase ou amarelão. Outra doença é o tétano, que é uma doença causada por bactérias encontradas nas fezes de animais e também de seres humanos. E pode ser encontrado na terra, na grama, no lixo e em objetos que podem contaminar as pessoas. Então, elas podem atingir o sistema nervoso central e também causar sérios danos ao organismo. Essa doença ela pode ser transmitida através da pele, quando não contaminados, ou através de feridas já existentes. O seu diagnóstico é feito através também de análises clínicas e os sintomas são espasmos musculares, rigidez no pescoço, tontura, suor excessivo, febre e palpitações.
E a prevenção é por meio da aplicação da vacina. Temos também uma outra doença que é o tétano neonatal, que ocorre no bebê quando, após o parto, o cordão umbilical ele é cortado com materiais infectados que não foram esterilizados corretamente. Os sintomas é choro constante, dificuldade de abrir a boca, dificuldade de mamar, contrações abdominais, a mão do bebê costuma ficar mais fechada, os punhos flexionados e também o bebê vai apresentar uma rigidez na nuca. A prevenção é sempre utilizar materiais esterilizados. E também a mãe tem que estar com as doses da vacina antitetânica em dia. Então, por hoje é só. Assim encerramos então a matéria do primeiro bimestre. E na próxima aula vocês irão fazer então os exercícios da unidade 4. Na aula do dia 24 da sexta-feira, vocês irão fazer todos os exercícios da unidade 4 da sua apostila para assim a gente encerrar o primeiro bimestre. E não esqueçam de me enviar as fotos dos exercícios prontos. Você entrar em contato comigo através do meu WhatsApp 991467291 ou através do meu e-mail pessoal raizardespel@gmail.com. Um grande beijo.